Olá a todos! Estamos aqui hoje para fazermos uma exercitando estruturas, que é o nosso assunto que a gente viu aula passada, né? Então, aula passada nós fizemos uma revisão sobre structs, né? Que são as nossas estruturas na linguagem C. Então, nós vimos a maneira como a gente define, como a gente cria variáveis e assim por diante. Fizemos até um exemplinho. Hoje, neste vídeo aqui, então, continuando a nossa unidade de aprendizagem 1, né, que é sobre este assunto, eu vou fazer, né, para vocês, mostrar para vocês, né, alguns exercícios resolvidos, onde a gente poderia estar utilizando o conceito de structs, tá bom? Então, este conceito nós vamos trabalhar na nossa disciplina, tá? Em estruturas de dados 2. Então, como a gente vai haver necessidade de usar as structs, a gente está fazendo essa revisão. Então, portanto, hoje vamos fazer essa revisão, né? Continuação dessa revisão, exercitando em alguns exercícios. Então, o que nós tínhamos visto a aula passada, né? Então, nós vimos que a estrutura é uma variável composta, né? Ou seja, eu posso colocar dentro dela N elementos, só que eles podem ter tipos e tamanhos diferentes. Então, quando eu preciso, né, definir uma variável desse tipo, uma variável struct, né, uma estrutura, eu tenho que primeiro criar um modelo dizendo o que eu vou ter dentro dela, dentro dessa estrutura. Depois eu posso criar variáveis que sejam daquele tipo. Tudo bem? Então, uma struct, né, uma estrutura, quando a gente vai definir esse modelinho, a gente escreve, né, a palavrinha struct, coloca o nome dessa estrutura que eu quero usar, tá? E entre chaves eu vou colocando os campos, né, que vão fazer parte dessa estrutura. Então, aqui na nomenclatura, ela é até dita como nome de variáveis, mas na verdade não são variáveis, né? Eles seriam nomes dos campinhos que compõem essa estrutura. Cada um desses campinhos tem o seu tipo, tá? Então, uma vez que uma estrutura pode ter campos, né, itens com tipos diferentes, cada um deles a gente diz que tipo que é. Todo este conjunto, né, que estiver dentro dessas chaves, vão compor essa estrutura que eu estiver definindo. Então, aqui embaixo nós temos um exemplo, né? Esse foi um exemplo que a gente até viu na aula passada também. Eu coloquei aqui uma struct chamada mala direta, então é o nome do meu modelinho. Abri uma chave aqui e disse que aqui dentro vão ter 3 campos, tá bom? Eu vou ter o primeiro deles chamado de código, ele é do tipo inteiro, tá bom? Então, ele vai ocupar 2 bytes. Na sequência, eu vou poder ter um chamado nome, com 30 char, tá? Então, lembrando que cada char é 1 byte, no caso aqui eu precisaria de 30 caracteres, né, para poder colocar o nome, e mais uma sequência, o terceiro campinho, a gente chamaria de ender, né, ender de endereço, que também seria char com 40 posições, ou seja, 40 caracteres. Então, essa struct que eu modelei agora, ela é composta por 3 campos nesta sequência: código, nome e ender. Tudo bem? Qual é o tamanho todo de alguém que vier ser criado, né, do tipo struct mala direta? Ela teria então 72 bytes, ou seja, 2 bytes para esse primeiro pedacinho, que é um int, mais 30 bytes aqui char e mais 40 bytes aqui char, tá? 72 bytes. Então, cada variável que eu criar do tipo struct mala direta vai ter 72 bytes dividido em pedacinhos. Então, aqui nós estamos definindo o modelo, não estamos ainda reservando espaço de memória para colocar as variáveis, tá bom? Então, primeiro a gente define o modelo, aí na sequência nós podemos declarar variáveis que sejam desse tipo. Então, aquele modelinho lá que eu criei, né? Eu poderia agora estar declarando variáveis na própria sequência da struct, ou seja, acabei de fechar a chavinha, antes de colocar o ponto e vírgula, eu já coloco aqui, por exemplo, que eu quero 2 variáveis, uma chamada MD1 e a outra chamada MD2, ambas serão do tipo struct mala direta.
Cada uma delas terá esses 3 campinhos para poderem ser preenchidos. Ou seja, na MD1 eu poderia colocar dados de uma pessoa da mala direta, no MD2 uma segunda pessoa, né? Com o seu código, nome e endereço. Se eu não quiser colocar as variáveis logo, né, na sequência da definição do modelinho de uma estrutura, né, se houver necessidade dessas variáveis serem declaradas em um outro ponto de um programa, eu posso escrever dessa maneira aqui embaixo. Então, eu tenho aqui o meu modelinho, que nem eu mostrei lá atrás, fechando a chave ponto e vírgula, e em algum outro ponto do programa, onde eu quiser declarar essas variáveis, aí eu escrevo, né, a declaração. Eu coloco o nome delas e antes dela eu coloco o tipo, né? A gente tem que lembrar que toda variável que a gente declara sempre é o tipo e o nome da variável. Então, é o que está aqui, ó. Eu estou declarando 2 variáveis, a MD1 e a MD2, e elas são do tipo struct mala direta. Ou seja, essa struct mala direta deve estar previamente definida no programa, tá? Para que na hora que a gente declarar as variáveis, né, o compilador já entenda o que é isso daqui. Tudo bem? Então, 2 maneiras de fazer. Ou a gente declara junto, ou declara em um outro ponto do programa, mas aí tem que repetir o nome da struct. Bom, então nós vimos struct, né? Definimos um modelo, depois podemos criar variáveis. Essas variáveis, no caso do nosso exemplo, tanto a MD1 como a MD2, elas estariam aí sim na memória ocupando um espaço, tá? A MD1 teria o seu código, nome e ender, a MD2 teria seu código, nome e ender, tá? Em cada uma delas eu poderia então estar colocando dados de uma determinada pessoa da minha mala direta. Bom, cada uma ocupando seus 72 bytes nesta sequência que está aqui. Bom, vimos também na aula passada que uma estrutura também pode ser utilizada num vetor. Então, este exemplinho também foi visto na aula passada. Vamos supor uma struct chamada X, que é o nome que eu batizei essa estrutura. Eu modelei ela com 2 campinhos dentro, um chamado A e um chamado B. A é inteiro, B é float. Fechei a chave do meu modelinho da struct e já aproveitei e declarei, né, um vetor chamado V para 5 posições, tá? E este vetor V vai ser do tipo struct X. Tudo bem? Então, nós vimos no slide anterior que eu criei uma MD1 e uma MD2. Só poderiam ser usadas para 2 pessoas na minha mala direta, né? Aqui, se eu quisesse, eu poderia ter criado 5 variáveis também, tá bom? Ou, mas no caso, eu coloquei um vetor. Naquele lá atrás, eu também poderia ter feito isso. Se a minha mala direta não fosse só para 2 pessoas, fosse para umas 30 pessoas, eu não precisaria criar 30 variáveis do tipo struct mala direta. Eu poderia ter declarado um vetor do tamanho de 30 do tipo da struct mala direta, bom? Que é o que eu estou mostrando aqui. Criei um vetorzinho V para 5 elementos do tipo struct X. Então, lá na memória, né, agora esse vetor V vai ocupar espaço em memória. Como ele é um vetor para 5 elementos, ele vai de 0, 1, 2, 3, 4, correto? Cada um dos seus índices tem os 2 pedacinhos dentro, o pedacinho A e o pedacinho B, tá bom? Por quê? Porque esse vetor é do tipo struct X. Então, toda vez que eu for acessar agora esse vetor aqui, eu vou ter que dizer o nome do vetor para saber que é esse espaço, vou dizer qual é o índice, né, de 0 a 4, e dentro dele, com aqueles pontinhos, né, na frente, eu posso dizer qual pedacinho eu estou fazendo. Então, por exemplo, dentro deste índice 0, eu teria que colocar V de 0, ponto A, ou então V de 0, ponto B, para dizer que é este ou este pedacinho. Tudo bem? Então, sempre que um vetor for do tipo estrutura,
Além dele, os colchetes dizendo qual índice eu estou me referenciando, eu tenho que usar o ponto e o nome do campinho que faz parte lá dentro, correto? Então, isso foi basicamente o que nós vimos, né? A nossa revisãozinha de estruturas que a gente viu na aula passada. Hoje aqui eu vou passar para vocês exemplificando um programinha. Então, eu coloquei aqui um programinha para a gente trabalhar, que seria o seguinte, dada a seguinte estrutura a seguir, tá? Então, eu coloquei aqui uma struct, que eu quero utilizar no meu programa, eu chamei ela de matrícula, e eu disse que dentro dela tem os seguintes campos. O primeiro campinho chama-se prontuário, ele é inteiro, então ele vai ocupar 2 bytes, quer dizer, quem vier a ser criado do tipo struct matrícula, né, vai ter no seu primeiro campinho um tamanho de 2 bytes. Na sequência, eu teria um outro pedaço com 30 char, né, 30 caracteres que eu vou batizar de nome. Depois, na sequência, eu tenho mais 4 itens, todos do tipo float, né? Então, cada um vai ter seus 4 bytes. E eu chamei o primeiro de nota 1, nota 2, nota 3 e o último de média. E fechei minha chave. Então, aqui eu modelei, né? Eu disse como deveria ser a minha struct. O que eu vou fazer com isso? Eu devo criar um programa, né? Que crie dentro desse programa um vetor global. Então, lembrando, global são variáveis que a gente cria fora das funções. No caso aqui, a gente pode estar criando lá no começo do programa, onde a gente tem os includes, onde pode estar a definição dessas structs e assim por diante. Ou seja, fora de função. Então, eu quero criar esse vetor lá nessa parte inicial, fora das funções, tá bom? Para 30 alunos. Ou seja, cada um dos meus alunos vai ter que ter todos esses dados. Cada um dos alunos vai ter o seu prontuário, o seu nome, nota 1, nota 2, nota 3 e média, tá bom? Essa aqui é a minha ideia aqui, né? 30 alunos que eu tenho numa turma de matemática. Bom, criando esse vetorzinho, o meu programa deverá chamar as seguintes funções, tá? Então, nós trabalhamos já o conceito de funções nos outros semestres. Então, funções são rotinas dentro do meu programa que eu chamo para que a funcionalidade que estiver dentro dela seja executada. Este meu programa, então, além do main, né, vai ter 3 funções para trabalhar. Uma delas é a que eu vou chamar de receber dados, vai ser uma função cujo objetivo seria receber os dados por digitação desses 30 alunos, armazenando dentro desse vetor, tá? Com exceção da média, ou seja, para cada um dos alunos, eu vou receber apenas prontuário, nome, nota 1, nota 2, nota 3. Média, não. Ninguém vai me digitar nada, tá bom? Então, este vai ser o objetivo dessa funçãozinha. A outra função que eu vou chamar de calcular média é uma função que eu vou chamar e ela vai ter o objetivo de calcular a média de cada um desses 30 alunos. Ou seja, se o meu vetor já vai ter todos esses dados, com exceção da média, eu vou ter que percorrer o vetor e para cada aluno pegar as suas 3 notas, somar, dividir por 3, né? E essa média que eu encontrar, eu vou ter que armazenar neste pedacinho chamado média dentro do vetor. E visualizo essa média também, tá? Para que quem estiver no programa esteja sabendo quais são as médias que estão lá dentro. E depois, né, que eu tiver calculado as médias de todos os alunos, eu vou poder estar chamando uma terceira função. Essa função eu vou chamá-la de pesquisar média, tá bom? Essa funçãozinha está dizendo aqui que a partir de uma média recebida como parâmetro, ou seja, quando eu chamar a função pesquisar média, eu vou mandar para ela uma média, né, um valor de uma média, né, que eu vou passar para ela, e essa média vai ser recebida por digitação. Então, o usuário vai me indicar uma determinada média e eu mando para a função, tá bom? Aí a função vai ter que contar, ou seja, contabilizar quantos alunos, né, que estão no vetor, tem média superior a essa média indicada, que eu passei como parâmetro,
tá bom? Então, da mesma maneira, vai ter que percorrer o vetor e vai olhar média por média de cada um dos 30 alunos, né? Porque a função calcular média já jogou lá bonitinha. Eu vou ter que pegar cada uma delas e comparar com a média do parâmetro. Todo mundo que tiver média maior que a média do parâmetro, né, pode ser contabilizado. No final, essa funçãozinha pesquisar média tem que me retornar a quantidade, né, de alunos que tiveram média superior, tá? E essa quantidade deve ser visualizada lá na função MEM. Então, esse é todo o trabalho que tem dentro deste programa. Então, vejam como a coisa ficou mais complexa, né? Eu tenho alunos que têm dados diferentes, eles têm prontuário que é inteiro, eles têm nome que é char, eles têm notas que são floats, são dados referentes a isso. Então, aqui é que entra a ideia da gente poder estar trabalhando uma estrutura, né? Uma struct. Ou seja, eu defino um modelinho de tudo que eu preciso armazenar lá dentro e crio um vetor para 30 alunos, tá? Então, cada uma das posições desse vetor me representaria um determinado aluno que eu estaria guardando os dados, né, desse aluno em memória durante a execução do meu programa. Tá bom? Então, como é que vamos ficar o nosso programinha aqui? Então, aqui, ó, eu coloquei, né, como ficaria a parte inicial, eu tenho aqui meus includes, então aqui o UStream, locale, né? Eu estou na área global ainda. Coloquei aqui a minha struct matrícula, tá? Com os mesmos dados que estão lá atrás, né? Com essa chavinha vermelha aqui até aqui o final, todos os dados definidos bonitinho. Fechei a chave e já aproveitei e mostrei o nome do meu vetor, tá? Então, meu vetorzinho se chama mate, tá? É o nome que eu quis deixar como mate de matrícula, né? E entre colchetes 30. Ou seja, eu estou querendo, né, declarar um vetor chamado mate para 30 posições e este vetor vai ser do tipo struct matrícula. Ou seja, cada uma das posições, né, de 0 a 29 do vetor vai ser composto por todos esses campinhos que eu defini aqui no modelo. Além disso, declarei uma variável chamada i inteira, que provavelmente devo estar usando para servir de índice no vetor, e declarei aqui as funções que eu vou trabalhar no meu programa, que são aquelas que eu comentei lá atrás, tá? Então, eu tive a necessidade de declarar as funções aqui, porque o meu programinha, ele começa pelo main, né? Ele foi descrito primeiro pelo main, e as outras 3 funções foram escritas posteriormente, né? Após o final da função main. Então, como elas estão escritas depois, eu tenho que vir aqui na área global e colocar o cabeçalho de cada uma delas, tá? Então, as 3 estão descritas lá na frente com esses cabeçalhos. Eu coloquei eles aqui, todo mundo terminando por ponto e vírgula. Bom? Aí, eu venho para cá, né? Tenho a minha parte do main, tá aqui o meu main, fiz só a minha funçãozinha main aqui. Aqui tem meu set locale, correto? Tá aqui dizendo que eu vou usar a caracteres em português. Tenho 2 variáveis sendo declaradas aqui dentro, variáveis locais que pertencem ao main, tá bom? Uma chamada QT inteira, que eu vou usar aqui na frente, uma chamada med float, que eu também vou usar aqui dentro, correto? Na sequência, então, eu posso começar a utilizar aquelas funções que eu tenho, né? Ou seja, a função main, ela vai ter o objetivo de ficar chamando cada uma daquelas funcionalidades que estão nas funções para serem executadas. Então, a primeira delas seria a receber dados, tá? Então, ou seja, eu vou lá para receber dados, que é aquela que vai receber dados por digitação para preencher o vetor com os 30 alunos, bem? Então, ó, se a gente olhar aqui, essa funçãozinha, eu coloquei apenas um parênteses, não estou mandando nada para ela, porque ela não tem necessidade de nada. Quando ela voltar de lá, né, da função receber dados, ela vai cair na próxima linha aqui no main. Ou seja, está na hora de chamar a próxima funcionalidade, tá? Próxima função, que seria a calcular média. Então, o que faz a calcular média? Como a gente comentou lá atrás, ela vai percorrer o vetor
e para cada um dos alunos vai somar as 3 notas, calcular a média e armazenar no próprio vetor essa média, tá bom? Então, também tá aqui, ó, não mando nenhum parâmetro para ela. Voltando lá de calcular média, a gente teria que chamar a terceira função, que era a funçãozinha pesquisar média, né? Aquela que contabilizaria quantos alunos tem média superior, tal. Só que falava lá que essa função pesquisar média precisaria receber como parâmetro uma média que serviria de base para a comparação das médias dos alunos. Então, olha o que eu fiz aqui. Na sequência, eu estou pedindo para o usuário me digitar um valor de média que vai servir de pesquisa. E estou recebendo na variável chamada MED, que é essa que eu declarei aqui em cima. Aí sim, eu posso chamar a função pesquisar média, que é a terceira função. Entre parênteses, eu estou mandando o conteúdo da minha variável MED para lá. Bom, então, o valor que estiver lá dentro, então, por exemplo, se o usuário digitou aqui 6, é porque ele quer saber quantos alunos tiveram média superior a 6. Então, esse 6 é que vai lá para a função pesquisar média, tudo bem? Estamos mandando um valor. Esta função pesquisar média também é uma função que tem retorno, né? Diferente das outras duas que não tinham retorno. Lá está dizendo que essa função deverá retornar quantos alunos, né, ficaram com média superior, para que essa quantidade seja visualizada aqui no próprio main. Então, aquela variávelzinha QT aqui que eu declarei aqui em cima, eu estou colocando aqui do lado de cá, do sinal de igual, né, que é o de armazenamento, dizendo que o retorno dessa função, né, o valor que for retornado dela, deve ser armazenado dentro da variável QT, tá bom? Então, esta linha aqui já me diz, né, claramente que é uma função que tem retorno. Ela vai para lá levando o valor que está na variável média, o resultado dela, o retorno dela, armazena-se na variável QT, para que em seguida eu mostre no vídeo o resultado, né? Então, quantidade de médias superiores, pus 2 pontos, mostrei o valor que está na variável QT. Então, gente, a ideia aqui na função main é ter o esqueleto da ideia principal do meu programa. Ou seja, se eu olhar o que está acontecendo aqui no main, eu já sei o que o meu programa inteiro faz, tá bom? Então, primeiro ele vai receber dados e armazenar no vetor, depois ele vai calcular as médias dos alunos, vai receber uma média para passar para a função pesquisar média, que vai me devolver uma quantidade, eu vou mostrar essa quantidade, tá bom? Então, todo programa que a gente criar, que tiver funcionalidades, a gente tem que se preocupar com isso, de na função main, a gente colocar o que o programa vai fazer. Depois, em cada uma das funções, a gente vai descrever como ele vai fazer, tá bom? Então, fizemos aqui o que o programa faz. Agora, a gente vai para cada uma dessas 3 funçõezinhas e vai mostrar o que está acontecendo lá dentro, tá bom? Então, a primeira delas aqui, ó, é a receber dados, né? Ela é void, porque ela não retorna nada. Eu não mandei nada para cá, então também não tenho nada dentro do parênteses dela. E ela abre a chavinha que vai ter aqui embaixo, tá bom? O que está acontecendo aqui dentro? Nós temos um for, né? Por que um for? Porque nós temos 30 alunos, ou seja, para cada um deles é sempre a mesma coisa. Para cada um deles eu tenho que receber prontuário, nome, nota 1, nota 2, nota 3. Então, é isso que eu fiz aqui dentro da chave, tá? Deste for. Eu estou aqui primeiro, né, colocando a variável i, que é meu índice, ele vai de 0 a 29, né, porque ele vai servir de índice para cada um dos meus itens daquele vetor mate. E entrando aqui dentro, cada vez que eu passar aqui dentro, eu estou tratando um aluno de um determinado índice. Então, da primeira vez aqui, ó, entrando, meu i é 0, vou estar pegando todos os dados para preencher o índice 0. Então, eu vou pedir aqui qual é o número do prontuário do aluno, alguém vai me digitar, eu vou armazenar no vetor mate, no índice i, que seria o índice 0, ponto prontuário, que é o primeiro dos pedacinhos. Depois eu peço o nome do aluno, vou guardar nesse mesmo vetor mate, no índice 0, no trechinho
nome, né? Nos próximos 30 bytes lá que se referenciava ao nome. Depois eu peço a primeira nota desse aluno, o que for digitado eu guardo no vetor, no índice I, que é o 0, no primeiro campinho nota 1, depois faço a mesma coisa para a nota 2 e a mesma coisa para a nota 3, tá bom? Então, detalhe, não recebi a média, apenas esses dados. Fechando aqui a chave do for, eu volto, meu I incrementado eu vou para 1, vou entrar aqui e pedir de novo, prontuário, nome, nota 1, nota 2, nota 3, para o aluno do índice 1, depois do aluno do índice 2, do 3, até chegar no índice 29, tá? Então, ou seja, eu vou passar aqui 30 vezes. Quando terminar esse for, porque meu I vai estourar aqui de 29, eu caio fora, né, da função receber dados e vou estar retornando lá para o main, né? Então, a gente lembrando lá no main, voltando, qual era a próxima coisa que fazia? Era ir para a função calcular média, tá bom? Que essa funçãozinha que tá aqui. Ela também é void, ela não retorna nada, ela não recebe nada. Aqui dentro dela, nós temos então que fazer o quê? Percorrer o vetor, né? Então, de novo, temos um for, onde o meu I vai de 0 a 29, toda vez que voltar I mais, e aqui dentro eu vou calcular a média. Então, lembrando aqui, ó, estou entrando aqui a primeira vez, meu I vale 0, tá? Então, eu estaria primeiro fazendo este cálculo para o resultado jogar aqui. Então, por exemplo, eu pegaria a nota 1, né, do índice 0, mais, a nota 2 do índice 0, mais a nota 3 do índice 0, né, tudo dentro do parênteses. Esta soma eu dividiria por 3. Dividindo por 3, eu vou estar calculando uma média, tá? Essa média eu vou guardar aonde? Dentro do próprio vetor no índice 0, no pedacinho chamado média, tá bom? E na sequência aqui eu mostro essa média no vídeo. Para não aparecer só uma média jogada lá, eu quero dizer qual é o aluno, né? Então, pus até aqui, ó, um Cout, média do aluno. Tô mostrando até o número do prontuário dele, desse índice 0, 2 pontos. E qual é a média que esse índice 0 teve. Se eu voltar aqui para cima e mais, eu vou estar fazendo a mesma coisa para o aluno de índice 1. Vou estar pegando a nota 1 mais a nota 2 mais a nota 3 desse índice 1, resultado dividindo por 3 e guardando no campinho média desse índice 1. E mostrando o número do prontuário desse índice 1, a média que eu obtive. Então, de todo jeito, 30 vezes também. Aqui embaixo eu mostrei até como se estaria, né, essa ideia da calcular média. Se a gente pudesse olhar no vídeo lá o nosso vetorzinho MAT, né? Por exemplo, aqui lá no índice 3, tá? Então, por exemplo, no índice 3, eu tenho um aluno que tem o prontuário 1, ele se chama fulano, né? Tem a nota 6,5, 8,5 e 6. Então, esses 5 itens aqui, quem colocou aqui dentro foi a função lá atrás, a receber dados. Quando ele veio aqui para calcular média, né? Vamos supor que meu I agora está valendo 3, tá? Ele pegou o 6,5, somou com 8,5, com 6, o resultado dividiu por 3, deu média 7, ele colocou no campinho média desse índice 3. Então, aí ele jogou o 7 aqui, tá? Aqui embaixo a gente tem o nome de todos os pedacinhos que compõem a estrutura, né? Desse índice 3. Para cá a gente teria o 0, 1, 2, para cá o 4, 5, 6, 7, até o 29, tá? Peguei só um trechinho aqui para poder mostrar como que a gente ficaria. Então, isso que estaria fazendo a minha funçãozinha calcular média, tá? Passando aqui 30 vezes, ela vai estourar o índice aqui, né? Quando chegar a 30, cai fora. A gente cai fora da função calcular média, voltando lá para o nosso main. Voltando lá no main, então, estaria na hora de chamar a terceira função, tá bom? Que era pesquisar média. Então, uma vez que essa funçãozinha aqui já colocou a média de todos os alunos, né? Os 30 alunos já têm suas médias, a gente pode fazer aquela pesquisa. Então, se a gente lembrar, lá no main, antes de chamar essa outra função, a gente tinha que receber por digitação uma média para pesquisa, né? Então, eu chamei aqui a função pesquisar média, mandando aquela média para cá, tá bom? Então, como está vindo um valor para cá, né, que a gente falou até lá atrás, podia ser a média 6,
Olha o que eu fiz aqui, ó. Dentro do parênteses, eu declarei uma variável float, porque está chegando alguma coisa float para mim. Chamei ela de MD, tá? Então, aquela média veio, caiu aqui dentro para poder estar utilizando dentro da função. Minha funçãozinha começa, né? Então, a função pesquisar média, além da variável MD, que está declarada aqui dentro do parênteses, tem também uma variável chamada QTDE, que é inteira, tá bom? De novo, precisamos percorrer o vetor, então vamos fazer um for novamente. Meu i vai de 0 a 29, incrementando toda hora uma unidade, tá bom? Além de o i começar de 0, essa variável QTDE aqui, quantidade, também começou de 0, porque ela é uma variável que vai servir para contabilizar quantas vezes algo está acontecendo, tá? Aqui dentro do for, o que eu tenho que fazer? Uma comparação, né? Comparar a média do aluno com a média que veio para mim, que chegou aqui nessa variável. Então, através de um if, nós conseguimos fazer isso, tá? Então, if a média daquele aluno de índice I, se aquela média for maior do que está nessa variável MD, eu somo uma unidade na variável QTDE, tá bom? Então, por exemplo, que a gente tinha comentado, se a média para comparação fosse 6, que chegou aqui em cima, todo mundo que tiver média maior que 6, soma 1. É basicamente isso que nós estamos fazendo, tá? Aqui também o nosso i vai sendo incrementado de 0 a 29, quando chegar a 30 ele cai fora, caindo fora do for, antes de eu ir embora da função, eu dou um return dessa quantidade. Então, lembrando que return é um comando em C que serve para a gente devolver um valor para a função que chamou isso aqui, tá? No caso, seria o main. Então, este valor que está nessa QTDE, né? Vamos supor que eu tenha 10 alunos aqui com média superior, esse QTDE vai ter um 10, é este número 10 que eu vou estar retornando lá para o main, para ser jogado naquela variávelzinha e ser visualizado, tá bom? Então, como a minha função pesquisar média retorna algo que é inteiro, ela é do tipo int, tá? Então, relembrando, este tipo que está aqui antes do nome da função me diz o tipo de retorno que a função tem. Então, as duas de trás a gente viu que elas eram voids, porque elas não retornavam nada. Essa, como retorna uma quantidade que ela é int, a função passa a ser int também. Tá bom? Então, esse programinha aqui deu para a gente visualizar essa ideia do uso de estruturas. Tá bom? Recebeu dados, calculou média e fez uma pesquisa de média para devolver alguma coisa. Vamos ver mais um programinha, para a gente exercitar mais um pouquinho a ideia das estruturas. Eu tenho um segundo programinha aqui que tem uma struct chamada empregado. Ela é composta aqui por 4 campinhos, um é inteiro, chamado code_empre, provavelmente deve ser o código do empregado. Depois tem alguma coisa nome aqui para 20 caracteres, ou seja, aí em cada posição colocar um caractere que representaria o nome desse empregado. Na sequência, o terceiro campinho, ele é inteiro, código do departamento, ou seja, o número do departamento que esse empregado estaria trabalhando. E depois teríamos alguma coisa float, que seria o salário que esse empregado tem, tá bom? Então, pela definição aqui dessa struct, já deu para ver que é para guardar dados de um empregado, onde eu guardaria o código dele com o seu nome, o código do seu departamento e o salário que ele tem, tá bom? Então, era para guardar alguma coisa assim. Bom, o que eu faço com esse modelinho aqui? Eu devo criar um vetor global também para 20 empregados, tá? Então, nós vamos criar um vetor para 20 do tipo struct empregado, porque cada um dos empregados vou ter que guardar em memória essas 4 informações sobre ele, tá? Meu programa também vai ter que chamar 2 funções, né? Que vão ter 2 objetivos bem distintos. A primeira seria receber dados, né? Do tipo que a gente viu agora mesmo, né? Onde a gente vai receber por digitação os dados, né? Aqui no caso seriam os 4 dados para cada um dos meus 20 empregados. Depois que eu fizer isso, né? Que o vetorzinho vai estar todo preenchido, eu vou poder chamar uma outra função que é a atualizar salários. O que essa função vai fazer?
Essa função, né, quando eu for chamar, eu vou ter que passar para ela como parâmetro um código de departamento e um valor de porcentagem, que são recebidos por digitação. Então, não é para receber esses dois dados dentro da função de salário, atualizar salários, é para mandar como parâmetro. Então, significa que quem chamar essa função já manda esses dois valores para lá. No caso aqui, vai ser a nossa função main, tá? Então, ou seja, lá na função main eu vou receber um código de departamento, vou receber um valor de porcentagem e vou mandar como parâmetro para a função atualizar salários, quer dizer, mando dentro do parênteses para ela, tá bom? O que a função vai fazer com isso? Ela vai atualizar os salários dos empregados que trabalhem nesse departamento que veio como parâmetro, aplicando a porcentagem que veio também como parâmetro, tá bom? Ou seja, o vetor está tudo preenchido, porque a função receber dados já preencheu. Então, ela vai ter que passar por cada um dos 20 empregados, checar se o código do departamento dele é o departamento que a gente mandou como parâmetro. Se for, pega-se o salário desse funcionário, desse empregado, e aplica-se um aumento com aquela porcentagem que também foi enviada, tá bom? Então, é como se a gente tivesse falado assim, ó, todos os empregados do departamento 10 vão ganhar 5%, tá bom? Então, eu estou mandando o número 10 para saber que tem que procurar os empregados de código departamento 10 e cada vez que eu achar, aplicaria os 5%. É alguma coisa desse tipo, tá bom? E essa função, ela também tem que retornar quantos salários foram atualizados, tá? Porque pode ser que nem todos os meus 20 empregados trabalhem nesse mesmo departamento. Então, como é que o meu programinha funcionaria? Então, aqui estamos na área global, né? Meus includes. Coloquei aqui o modelinho da minha struct, né? Que é o modelinho que está lá atrás no enunciado do programa, né? Struct empregado com seus 4 pedacinhos. Fechei a chave, aproveitei para declarar o vetor. Chamei ele de emp, tá? Então, meu vetor chama-se emp e ele vai ter 20 elementos, de 0 a 19. Cada um dos elementos vai ter 4 campinhos dentro. Por quê? Porque o meu vetor é do tipo struct empregado. Além, então, de criar este vetor, também estou criando na área global a variável i, né? Porque todas as funções acabam usando essa variável. Então, já deixei ela global. E coloquei aqui as funções que o meu programa vai usar, além da main. Então, é a funçãozinha receber dados e a função atualizar salários, tá? Então, exatamente, né, como está o cabeçalho de cada uma das funções, foi colocado aqui com o seu ponto e vírgula na sequência. Então, lembrando que eu também fiz isso, porque essas duas funções foram descritas após a função main. Se eu fizer isso antes do main, não há necessidade de declará-las aqui. Então, vamos lá para o nosso main, tá? Nosso main tem o setLocale para poder utilizar caracteres em português. Tem algumas variáveis da própria função main. Então, ela tem duas variáveis aqui locais inteiras, uma chamada depto, né? Deve ser departamento, QT, alguma coisa para contabilizar, quantidade, tá? E tem essa outra variável chamada porcent aqui, que é tipo float, ou seja, pode aceitar casas decimais. Bom, criaram-se as variáveis locais do main. Vamos chamar a primeira das funções, que é a funçãozinha receber dados. Não mando nada para ela, ela também não me retorna nada. O objetivo dela será receber por digitação cada uma daquelas 4 informações de cada empregado e completar o vetor para os 20 empregados. Voltando de lá, né? Vai estar a sequência aqui. Eu deveria estar chamando a função atualizar salários. Só que ela precisa mandar para lá 2 valores: o código do departamento e a porcentagem que eu vou aplicar de aumento. Então, antes de chamar essa função, ó, eu fiz aqui a solicitação de 2 digitações. Eu pedi para que fosse digitado o código do departamento
recebi aqui na variável débito, que é essa variável que eu criei aqui em cima. Depois pedi para que fosse digitado a porcentagem de aumento, que vai ser aplicada para os empregados desse departamento. E recebi nessa variável %, que eu criei aqui float. Bom, então ela é float, por quê? Porque às vezes a pessoa não é, eu não vou falar assim, ele vai ter 5% de aumento, ele pode ser que ele tenha assim, sei lá, 7,5% de aumento, 7,5%, então já é um valor float, tá? Então a variável tem que ficar como float. Recebendo isso, podemos chamar a função atualizar salários, mandando esses dois conteúdos para lá, ou seja, o código que estiver nessa variável e o valor que estiver aqui de percentual. Esses dois valores vão lá para a função atualizar salários, que deverá ter duas variáveis para receber esses dois conteúdos, correto? E, como a gente disse lá atrás, a função atualizar salários tem retorno. Se ela tem retorno, então eu coloquei uma variável aqui, que é a nossa QT aqui que eu declarei, inteira, porque ele está me devolvendo algo inteiro, que é uma quantidade de atualizações. Eu vou receber nessa variável aqui e depois vou estar mostrando no vídeo essa quantidade, tá? Então, coloco um cout dizendo o total de atualizações feitas foram e mostro o conteúdo que está nessa variável, tudo bem? E fecha-se a chave do main. Ou seja, mais uma vez, como eu comentei lá atrás, o main me mostra o que o programa faz, né? Ou seja, ele recebe dados, pega um código de departamento, um valor de porcentagem, manda para essa função atualizar salários, que me devolve uma quantidade de atualizações que são visualizadas. Então, isso é o que o programa faz. Agora, a gente vai descrever como ele faz cada um desses pedaços, ou seja, como ele faz o recebimento dos dados, como ele faz a atualização de salários, tá? Então, seria a nossa sequência aqui. Então, a função receber dados é parecida com aquela que a gente já viu lá no outro programa, tá? Então, eu tenho um forzinho aqui que o meu vai de 0 a 19, porque nós tínhamos um vetor de 20 posições. Minha variável começa de 0, é incrementada de uma unidade toda vez que volta e vai até 19, inclusive. Aqui dentro, então, cada vez que eu passar, eu estou tratando os dados de um determinado empregado, né? Que vai estar colocado aqui na forma do índice. Então, da primeira vez que eu entrar, meu I é 0, eu vou estar recebendo o código do empregado, o nome dele, o código do departamento, o salário dele, guardando no índice 0 do vetor EMP. Volto, meu I vai para 1, vou receber os dados, esses 4 dados do segundo empregado, guardando no índice 1, depois no índice 2, no índice 3, até chegar no índice 19. A hora que meu I virar 20, a condição da falsa, né? A gente cai fora da função receber dados, né? E volta lá para o nosso main, tá? Então, voltando lá, é que a gente estaria, então, pedindo um código de departamento e um percentual de aumento para mandar para a função na sequência, que é a função atualizar salários, correto? Então, lembrando lá, como foi mandado para cá um valor de departamento inteiro, eu criei uma variávelzinha chamada débito, no caso ficou com o mesmo nome, não tem problema nenhum, porque é local, né? A variável local inteira. E como está vindo também um percentual para cá, declarei uma variável chamada %float, que vai receber esse valor aqui. Então, ó, as duas têm o mesmo nome das variáveis locais lá do main, correto? Não tem problema, porque ninguém conhece o nome das variáveis do vizinho. Aqui dentro da função, então, de novo, temos um for, por quê? Porque a gente precisa fazer a contabilização, né, dessas atualizações que foram feitas, e eu tenho que fazer isso para cada um dos empregados que tiverem desse departamento. Então, no meu forzinho aqui, ó, estou declarando uma variável QT. Ó, vejam o que eu fiz aqui, ó. A própria variável QT, já aproveitei e coloquei um int aqui, tá? Então, isso aqui é permitido, ou seja, eu posso, na hora de usar a variável, colocar o tipo dela, né? Estou declarando a QT no momento.
Se eu não quisesse, eu poderia, de antes desse for, ter feito int qt, ponto e vírgula, tá? Mas eu coloquei aqui dentro do próprio parênteses. Estou zerando ela, zerando i, coloquei aqui a minha condição, que eu vou fazer isso aqui enquanto i for menor ou igual a 19, toda hora que voltar, i é adicionado de uma unidade. O que eu faço aqui dentro? Para fazer essa atualização, eu preciso saber se o empregado está naquele departamento. Então, através de um if, nós podemos fazer a comparação. Então, entrando aqui da primeira vez, como o meu i é 0, eu vou estar pegando o código do departamento, que é o nosso terceiro campinho lá dentro de cada índice, né? Eu vou pegar o código do departamento deste empregado de índice 0 e comparando com este que veio aqui de parâmetro, tá bom? Então, este que veio de parâmetro, por exemplo, se fosse o departamento 10, eu quero saber se esse empregado tem um 10 escrito aqui. Se tiver, ele é o empregado que vai ter a atualização de salário. Então, se ele tiver, como é que eu faço uma atualização de salário? Eu vou nesse mesmo vetor, no índice 0, pegar o salário dele, né? E somar algo a mais. O que é esse algo a mais? Até coloquei aqui entre parênteses. É para pegar o salário dele, multiplicar pelo percentual que veio aqui como parâmetro, dividindo por 100. Então, se aqui tivesse vindo um 5%, né? Sei lá, esse funcionário, todo mundo do departamento 10 vai ganhar 5%. Então, aqui tem um 5. Eu vou pegar o salário desse empregado, multiplicar por 5 e dividir por 100, tá? Para ficar um valor decimal aqui. O que eu vou encontrar dentro desse parênteses é o valor em reais que vai ter que ser somado ao que ele já ganha, né? Ou seja, quanto é 5% do que ele já ganha? Este valor eu somo com o que ele já tem e armazeno no próprio campinho salário deste índice 0, tá bom? Se este empregado não for desse departamento, não faço nada. Vejam que não existe um else aqui para este if, tá? Então, só quem for desse departamento é que tem esta atualização, tá? Além de eu atualizar, ó, dentro do mesmo chave aqui, eu estou adicionando uma unidade na variável chamada QT, que é aquela que contabiliza a quantidade de atualizações. E ele vai ficar aqui nesse for, tá? Rodando 20 vezes. Se por acaso eu fizer aqui, no caso, 7 atualizações, né? Ou seja, 7 desses empregados eram desse departamento 10, por exemplo, né? A minha variável QT vai ter um valor 7. Quando eu cair fora do for, aí sim eu retorno o que tem dentro dessa variável QT. Eu estaria retornando, no caso aqui do nosso exemplo, o número 7. Tá? Esse 7 é devolvido lá para o main, cai lá naquela variávelzinha dele lá, que também chamava-se QT, e lá no main eu mostro no vídeo quantas atualizações foram feitas, correto? Então, de novo, ó, minha função, como ela retornou um valor inteiro, né? Porque QT é uma variável inteira, a minha função atualizar salários também é do tipo int, bem? Porque ela retorna um inteiro. Aí o valor vai para lá, é visualizado e terminou. Bom, então mais uma vez utilizamos a ideia de um programa que para guardar diferentes informações sobre uma determinado, né? O que a gente estiver falando, no caso aqui seria o empregado, como ele tem diferentes tipos de informações, uma estrutura vem bem a calhar aqui, tá? Onde a gente pode estar guardando essas coisas lá dentro. E aqui a gente termina, então, a ideia, né, de fazer essa revisãozinha sobre estruturas. Eu vou deixar também para vocês um exercício para vocês resolverem, para vocês estarem me retornando lá no AVA a esse exercício resolvido. Tudo bem? Vamos ficando por aqui. Muito obrigada pela atenção.